Então, continuaremos, pessoal, com a aula de hoje, que está na página 190, potenciação em que a base é um número inteiro. Então, a gente vai relembrar alguns cálculos de potenciação, e eu estou usando aqui o próprio livro de vocês. Vocês podem acompanhar pelo livro, porque fica mais objetivo, tá bom? Então, vamos lembrar aqui, ó. Se você se lembra de como é o cálculo da potenciação com números naturais, então a gente vai observar isso com essa construção. Observe essa construção do matemático polonês Wacław Sierpiński, tá? Então, vamos ver, etapa 1. Aqui nessa primeira figura eu tenho um triângulo branco. Na segunda etapa, etapa 2, etapa 1, etapa 0, etapa 1, eu tenho 3 triângulos brancos. Na etapa 2, eu tenho 9 triângulos brancos, contando aqui os intervalos, ó, 9 triângulos brancos. Na etapa 3, eu tenho 27 triângulos brancos, e cada vez vai ficando menor esses triângulos, ó. Como calcular a quantidade de triângulos brancos que haverá nas etapas 4 e 5? Observe que a sequência formada pela quantidade de triângulos brancos é aqui, etapa 0, 1 triângulo, etapa 1, 3, a próxima sequência 9 e depois 27. Apresenta um padrão. A partir do segundo número é o triplo do anterior. Então, o triplo de 1 é 3, o triplo de 3 é 9, o triplo de 9 é 27. Assim, as próximas etapas nós teremos, ó, o triplo de 27, que é 81, e a próxima, o triplo de 81, que é 243, que a gente pode representar isso através de potência. Aqui no caso do 81, 3 a quarta, e no caso do 243, 3 a quinta, que é 243. Então, isso representa uma sequência de potência, tá? Então, aqui a gente viu, ó. Isso também acontece quando a base é uma potência, ou de expoente, é uma potência com base sendo o número inteiro, tá? Então, vamos ver. Tanto para a base sendo o número inteiro, quanto para o expoente sendo o número inteiro. Então, A elevado a n fatores, eu tenho o A repetido n vezes. Então, se aqui for um número elevado a 5, eu repito ele 5 vezes. Se for elevado a 4, eu repito ele 4 vezes, como foi feito aqui, ó. Expoente é a quantidade de fatores iguais, e a base é o fator que se repete. Então, aqui eu tenho 3 repetido 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 243 o valor, são 5 fatores de 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vamos à próxima parte. E quando o expoente é 0 ou 1? Observe o quadro abaixo que relaciona potências de base 3. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem o expoente 5, 3 elevado a 5 dá 243. Expoente 4, 3 elevado a quarta, 81. 3 elevado à terceira, 27. 3 elevado ao quadrado, 9. Qual seria esses dois, tá? Então, a gente observa que daqui, ó, para cá, de 243 para 81 foi dividido por 3. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. Qual seria o próximo? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1, tá? Por isso que 3 elevado a 1 é o próprio número. E 3 elevado a 0, convenciona-se, ele valendo 1. E a gente vai ver isso mais abaixo, ó. 3 elevado à primeira potência seria o 9 dividido por 3, que é 3. 3 elevado a 0 é 3 dividido por 3, dá 1. Então, agora vamos ver o próximo quadro, com a base sendo o número negativo, tá? A gente viu para positivo, vamos ver negativo. Menos 3 elevado a 5 dá menos 243. Menos 3 elevado a 4 já dá 81, ó. Era negativo, ficou positivo. Menos 3 elevado a 3 dá menos 27. Mas menos 3 elevado ao quadrado deu 9. E aqui para menos 1 e para 0. A gente vai fazer a mesma coisa para ver quanto vai dar. Menos 3 elevado a 1 é menos 9 dividido por menos 3, que dá menos 3. E menos 3 elevado a 0 será 1 positivo. Então, vamos à conclusão.
Toda potência de expoente 1 que tem como base um número inteiro é igual à própria base, seja ela positiva ou negativa. Toda potência de expoente 0 que tem como base um número inteiro não nulo, ele vale 1, independente do valor da base. Então, vamos aqui a alguns exemplos. 2 elevado à sexta. 2 repetido 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Mais 7 elevado a 3. 3 vezes repetido mais 7. Mais 7 vezes mais 7 vezes mais 7. Mais com mais dá mais e mais com mais dá mais. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 0 elevado à quarta potência. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 0. Menos 2 elevado à sexta potência, que é negativo, ó. Menos 2, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo o jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. O resultado final ficou positivo. Base negativa, expoente sendo um número par, o resultado será um número positivo. Base negativa, expoente ímpar. Menos 7, 3 vezes. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. 7 vezes 7, 49. 49 vezes menos 7, 49 vezes 7, 343. Negativo. Menos 5 elevado à primeira potência. É o próprio menos 5. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, a gente precisa entender isso aqui. Sempre que a base é negativa e o expoente for um número ímpar, nem precisa fazer jogo de sinal, ele vai dar positivo, só faz a multiplicação dos números, dos fatores. Se a base for um número negativo e o expoente for um número ímpar, resultado negativo. Par, resultado positivo. Ímpar, resultado negativo. Par, resultado positivo. Ímpar, resultado negativo, tá? Então, vamos agora para a próxima parte. No item para pensar, a gente tem aqui a proposta. Calcule as potências com base negativa. Então, menos 5 a base, menos 2 a base, menos 1 a base, menos 3 a base. Que a gente tem expoente positivo, aliás, expoente par e ímpar. Par, ímpar. Vamos calcular. Começando com menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. A regra, base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 2, 5 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, mais uma vez, menos 2. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Vamos conferir os sinais, ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Sobrou esse menos. Mais com mais dá mais. Com menos. E menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Aqui a gente nem precisa fazer o cálculo, já pode usar a regra. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 elevado à quarta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, próprio 1. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 3 repetido 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 27. Então, vou repetir. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 1 repetido 4 vezes. Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, 4 vezes. Ficaria mais 1. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, ficaria menos 27. Você pode distribuir aqui os fatores e calcular, ou fazer direto usando a regra, tá? Então, tanto faz, o resultado vai dar o que diz. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo.
tá? Então, vamos à próxima parte. Próxima parte é produto de potências de mesma base, que é algumas propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é essa, produto de potência de mesma base. Então, a gente vai para a forma direta. Como a gente calcula produto de potência de mesma base? Se a gente tem bases iguais, repete a base e soma o expoente. 2 mais 3, 5, tá? Então, produto de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. Vamos à segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Então, quociente de potências de mesma base, eu tenho aqui, ó, duas bases iguais, dividindo. Repito a base e subtraio o expoente. 6 menos 3 dá 3. Então, na multiplicação, eu somo o expoente. Na divisão, eu subtraio o expoente. Vamos à próxima propriedade. A próxima propriedade é potência de uma potência. Então, de uma forma direta, a gente tem, quando a gente tem um número que já tem uma potência elevada a outra potência, eu repito a base e multiplico o expoente. Então, aqui é 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Repete a base e multiplica o expoente. Essa é a terceira propriedade, potência de potência. Agora, vamos para a potência de um produto ou potência de um quociente. Então, a gente tem aqui, ó, começando pela forma direta. Se eu tenho um número dividido por outro elevado à potência, eu posso fazer, ó, esse número antes de dividir. Esse número elevado à potência dividido pelo outro número elevado à potência, tá? Então, aqui eu tenho quociente, potência de um quociente. Agora, vamos ver potência de um produto, aqui em cima. Se eu tenho dois números multiplicando elevado a uma potência, eu posso fazer esse número elevado à potência vezes o outro número que está no colchete elevado à potência, tá? Resolvendo das duas formas vai dar o mesmo valor. Então, vamos a alguns exemplos. Então, vamos aprimorar com mais alguns exemplos. Aqui eu tenho a primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Repete a base, que é o 2, e soma o expoente. 3 soma com 4, 3 mais 4, 7. Então, já pode fazer direto para dar o resultado 7, tá bom? Não precisa colocar a soma aqui não, já pode colocar o resultado. Mais um exemplo com base negativa. Repete a base, se a base for igual, soma o expoente. 5 mais 7. 5 mais 7. Menos 3, 5 mais 7, 12. Então, feita, aplicada a propriedade. Isso se chama de aplicação da propriedade. Não precisa resolver até o final aqui, só para aplicar a propriedade. Vamos à segunda propriedade. Quociente de potência de mesma base, que é produto de potência, quociente, porque é divisão. Então, nessa divisão eu tenho bases iguais, repete a base, subtrai o expoente, 9 menos 7. Repete o 5, 9 menos 7, 2. Aqui, para a base negativa, repete a base, subtrai o expoente, 4 menos 2. Repete a base, 4 menos 2, 2, tá? Vamos à terceira propriedade, potência de potência. Repete a base, se tá dessa forma, multiplica. Então, 3 vezes 5, 15. E aqui eu fiz uma com vários expoentes, ó. Fiz com parêntese, colchete com chaves. O que é que eu faço com esses números aqui? Todos multiplica. Repete a base, que é 2. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Próxima propriedade, produto e divisão. Então, aqui a gente tem potência de um produto e potência de um quociente. Então, é só para aplicar, ó, esse número elevado ao expoente, que está fora do colchete, menos 2 elevado a 2, repete o sinal de vezes, e aqui menos 3 elevado ao quadrado, certo? Isso é a aplicação da propriedade. E aqui, se for divisão, 3 elevado à quarta, dividido, repete o sinal, 4 elevado à quarta. Então, tanto faz se tiver parêntese, colchete, ou se tiver somente parêntese, ou se tiver chave, é assim que se aplica a propriedade. Então, aqui a gente viu um exemplo das propriedades das potências. Vamos agora passar para a atividade.
Antes da atividade, nós vamos ver o tópico expressões numéricas, tá? Porque na atividade também pede expressão numérica. Vamos lá. Vamos acrescentar uma operação às expressões numéricas, a potenciação. Então, até agora nós fizemos expressão numérica com adição, subtração, multiplicação, divisão. Agora, a gente vai acrescentar potenciação nessas expressões numéricas, ó. Acrescentando essa operação, temos agora as seguintes ordens a considerar. Primeiro, primeiro resolve potenciações, conforme aparece na expressão. Depois é que vem multiplicação e divisão, na ordem que aparece. E por último, resolve adição e subtração, as adições algébricas. Primeiro potência, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. Então, quando as operações estão agrupadas entre parêntese, colchete ou chaves, devemos efetuar primeiro as que estão no interior dos parênteses, depois as dos colchetes e depois as das chaves. Vamos ver esses dois exemplos aqui. Aqui a gente tem essas potências na expressão. Primeiro resolve a potência. Então, aqui eu resolvi primeiro, ó, 6 ao quadrado, essa potência e essa potência. É o que vai ser feito primeiro. 6 ao quadrado é 36. Repete o mais 9 vezes 5 menos colchete, vai resolver aqui os parênteses. A gente viu aqui que isso é uma potência de potência. Repete a base e multiplica 3 vezes 2. Que deu 1 elevado à sexta. E 7 elevado a 0 vale 1. Agora, a gente vai terminar de resolver aqui, ó, essa potência. Mas, para isso, a gente já pode resolver essa divisão aqui, que tá separado, tá? 36 dividido por menos 9 dá menos 4. Mais com menos dá menos. 36 dividido por 9, 4. Repete o 5, repete o menos 1. Menos 1, repetido 6 vezes, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, na verdade, dá mais 1. E esse menos é esse aqui. E repete 1. Agora, multiplicando as duas continhas que tem aqui. Menos 4 vezes 5 dá menos 20, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 20 com menos 1, menos 21. Essa é a primeira continha. Vamos à segunda. Resolvendo primeiro as potências, tá? Se tiver parênteses separados, pode fazer, como é o caso daqui. 9 menos 7 dá 2, vezes potência. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Agora, repete menos a chave, ó, 7 elevado à primeira potência dá 7. Repete o mais, resolvendo essa potência. Menos 3 ao quadrado, mais 9, está dentro do colchete. E 0 elevado à quarta potência, 0. Dividido, 2 elevado à terceira potência, 8. Agora, resolvendo o colchete. E a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2, menos, repete o 7, repete o mais. 9 menos 0 é 9, então o colchete some. Fica dividido por 8. Resolvendo o colchete. Repete o 2, o menos, 7 mais 9, 16. E repete o mais 8. Aqui eu tenho uma subtração e uma divisão. Primeiro eu faço a divisão. Repete o 2, o menos, 16 dividido para 8, 2. E 2 menos 2, 0. Então, são exemplos. Então, a gente vai passar agora para as atividades. Eu vou dar uma explicada rápida para que vocês possam resolver. Eu não vou dar muita dica da atividade, tá? Eu quero que vocês tentem resolver sozinhos. Algumas pessoas vão conseguir fazer a atividade, outras vão ficar com dúvida em alguma questão, mas o importante é fazer o que vocês compreenderam. E depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, atividade.